Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Biologia, é a nossa aula de número 23 e a gente vai ver hoje Ecologia, Cadeia Alimentar, Teia Alimentar, Relação entre seres vivos e pirâmides ecológicas. Vamos começar então com Ecologia. É a parte da biologia que estuda as relações dos seres vivos com o ambiente que vivem. Chama-se meio ou ambiente ao conjunto de fatores físicos, químicos e biológicos necessários à sobrevivência de cada espécie. Os fatores físicos e químicos que permitem a vida em nosso planeta Terra são luminosidade, temperatura, disponibilidade de água, ar atmosférico e substâncias químicas utilizadas pelos organismos como carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, fósforo, enxofre, etc. Então aí nós vemos os fatores físicos e químicos, também conhecidos como os fatores abióticos, beleza? Agora vamos ver os fatores biológicos. São os demais seres vivos que cercam o organismo, que nunca está sozinho. Os seres vivos estabelecem relações entre si, beleza? Vamos lá. Então vamos ver os níveis de organização. Os seres vivos podem ser estudados em seus diferentes níveis de organização, desde o molecular até o mais complexo dele, a biosfera. Então vamos lá, o conceito de espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes entre si e capazes de se intercruzar em condições naturais, produzindo descendentes férteis. Uma vez tentaram cruzar um tigre e um leão. Porém, o filho desse cruzamento não era fértil, beleza? Então, tigre e leão são espécies diferentes, já que quando eles se cruzarem, eles não gerarão descendentes férteis. População: conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área e no mesmo tempo, mantendo entre si uma certa dependência. Comunidade ou biocenose: conjunto de populações interdependentes que vivem em uma determinada área geográfica e por isso dependem dos mesmos fatores físicos e químicos do meio. Exemplo: conjunto de seres vivos de um lago, de um rio, etc. Ecossistema: é o conjunto de componentes abióticos, fatores físicos e químicos do meio, como solo, água, sais, ar, etc. E bióticos, biocenose, como os seres produtores, consumidores e decompositores que em um mesmo meio interagem e trocam matéria e energia. Exemplo: lago, rios, floresta, aquário, etc. Pessoal, esse conceito de produtores, consumidores e decompositores a gente vai ver mais detalhadamente daqui a algum tempo, beleza? Então podem ficar tranquilos que esses conceitos serão explicados. Biosfera: conjunto de todos os ecossistemas da Terra. É a parte do planeta onde há vida e que interage com o meio em que vivem. Vamos mais a alguns conceitos, pessoal. Vamos ver os conceitos de habitat e nicho ecológico. Chama-se habitat o lugar onde uma espécie pode ser encontrada, isto é, seu endereço dentro de um ecossistema. Denomina-se nicho ecológico o papel que um organismo desempenha dentro de um ecossistema, isto é, a profissão da espécie. O habitat de uma espécie indica onde encontrá-la: mangue, savana, caatinga, floresta amazônica, etc. O nicho ecológico informa onde e a custa de que se alimenta, a quem serve de alimento, onde e como se reproduz. Presa de quem, predador de quem, se é produtor, qual o nível da cadeia alimentar que ocupa, e assim vai. Cadeia alimentar: a cadeia alimentar é uma sequência ordenada na qual um ser vivo serve de alimento para outro, com exceção dos organismos
denominados autótrofos, os outros seres necessitam capturar seus alimentos para que ocorram os processos vitais para a manutenção da vida. Só vamos ver mais um conceito, que é o conceito de cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência ordenada na qual um ser vivo serve de alimento para outro. Com exceção dos organismos denominados autótrofos, os outros seres necessitam capturar seus alimentos para que ocorram os processos vitais para a manutenção da vida. Nós temos aqui a planta, que é autótrofo, o gafanhoto, que é consumidor primário, e o sapo, que é consumidor secundário, irão ser decompostos pelos decompositores, beleza? Pessoal, então vamos ver a classificação dos seres em uma cadeia alimentar. Nós temos os seres autótrofos, que são aqueles que a partir dos elementos abióticos produzem seu próprio alimento. Se caracterizam por realizarem fotossíntese ou quimiossíntese e são chamados de produtores. Dentre os produtores, os mais importantes na manutenção dos ecossistemas são os fotossintetizantes, como os vegetais terrestres, os aquáticos e as algas, principalmente marinhas. Pessoal, então continuando a classificação dos seres em uma cadeia alimentar. Os seres heterótrofos são todos aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento, como acontece com os autótrofos. Necessitam, portanto, se alimentar direta ou indiretamente dos produtores. Os seres heterótrofos são de dois tipos, os consumidores ou decompositores. Consumidores primários são aqueles que se alimentam diretamente dos produtores. Se o hábito alimentar for exclusivamente de vegetais, serão chamados de herbívoros. Já os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários, e os terciários seriam aqueles que se alimentam dos secundários, podendo estes dois últimos serem denominados de carnívoros, alimentam-se exclusivamente de carne, ou onívoros, com hábito alimentar bem variado, ou seja, comem tanto vegetais quanto animais. Pessoal, agora vamos ver a última parte da classificação dos seres em uma cadeia alimentar. Nós vamos ver os decompositores. Decompositores, também denominados de saprófitas ou sapróvoros, são seres que usam os produtores e os consumidores como alimento, depois de mortos. Estes organismos possuem importante papel para os ecossistemas, por deixarem no ambiente subprodutos da decomposição, como compostos inorgânicos. Este processo recebe a denominação de ciclagem da matéria e é realizada principalmente por bactérias e fungos. Teia alimentar. Em um ecossistema, várias cadeias alimentares se intercruzam, formando o que se denomina de teia ou rede alimentar. Enquanto a cadeia é uma sequência linear de seres vivos, onde um ser vivo serve de alimento para outro, a teia ou rede alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares do ecossistema. Em uma cadeia ou teia alimentar, observam-se diversos níveis, os quais são chamados de níveis tróficos ou alimentares. Então aqui nós temos uma teia alimentar em que algumas cadeias alimentares meio que se cruzam, beleza? Por exemplo, aqui nós temos o gafanhoto, que é tanto alimento para o pássaro quanto para o sapo. Nós temos aqui que o sapo é tanto alimento para a cobra quanto para a coruja. Então nós temos aqui a árvore, cujas folhas servem tanto para o gafanhoto e seus frutos também servem para o rato aqui, beleza? Nível trófico é o conjunto de todos os seres vivos que apresentam ao longo da cadeia ou teia alimentar o mesmo hábito alimentar ou mesma forma de nutrição. Sempre o primeiro nível trófico é ocupado pelos produtores, sendo o segundo ocupado pelos consumidores primários, que poderiam ser os herbívoros ou os onívoros. Os carnívoros, que se alimentam dos herbívoros, ocupariam o terceiro nível trófico na cadeia alimentar e assim sucessivamente.
Observe que os seres que podem ocupar desde o segundo até o último nível trófico são os onívoros, e o ser humano é um exemplo. Pessoal, então nós temos aqui que onívoro tem duas grafias. Pode ser escrito tanto dessa forma, quanto dessa forma aqui. Dessa forma sem o M de Maria e aqui com o M de Maria, beleza? Os decompositores ocupam um nível trófico à parte, pois reaproveitam os alimentos, dejetos e seres mortos de todos os níveis tróficos. Pirâmides ecológicas são representações gráficas dos diferentes tipos de cadeias alimentares. Existem 3 tipos de pirâmides ecológicas, de número, biomassa e energia. Pessoal, vamos ver só a de número por enquanto. Então aqui nós temos aqui os produtores, né? As gramíneas, que geralmente estão em maior número. Aqui nós temos, então aqui o primeiro nível trófico. Aqui o segundo nível trófico, o consumidor primário, né? As lagartas. E aqui nós temos o terceiro nível trófico, beleza? E os consumidores secundários. Então, primeiro nível trófico, os seres autótrofos, ou os produtores. O segundo nível trófico, o consumidor primário. E o terceiro nível trófico aqui, no caso dos consumidores secundários, beleza? Então nós temos aqui que o número foi diminuindo de seres. Tinha 1000 gramíneas, 100 lagartas e 10 pássaros. O que explica esse formato aqui da pirâmide. Vamos para uma outra pirâmide de número. Aqui nós temos uma árvore que vai alimentar 50 lagartas, que vai alimentar 5 pássaros, beleza? Então aqui, produtor, primeiro nível trófico. Segundo nível trófico, consumidor primário, e terceiro nível trófico, consumidor secundário. Então aqui nós temos o formato um pouco diferente. Nós temos aqui a base da pirâmide, o meio, que é mais largo, e o topo, que é um pouco menos largo que o meio, beleza? Já que aqui vai corresponder aos números, né? Uma árvore, 50 lagartas e 5 pássaros. Interação entre os seres vivos. Dá-se o nome de comunidade biótica ou biocenose ao conjunto de populações presentes em uma determinada área. As espécies encontradas em uma comunidade não estão aí por acaso. Suas relações não são apenas casuais. Antes, associações entre os seres vivos é decorrente da interação entre as comunidades e os componentes físicos e climáticos do ambiente. Isso significa que os seres que compõem uma comunidade encontram-se perfeitamente adaptados aos ambientes que os cercam. Razão essa indispensável para que consigam sobreviver. Nas comunidades encontram-se várias formas de interações entre os seres vivos que as formam. Essas interações se diferenciam pelos tipos de dependência que os organismos vivos mantêm entre si. Interação entre os seres vivos, harmônicas ou positivas, caracterizadas pelo benefício mútuo de ambos os seres envolvidos, ou de apenas um deles, sem o prejuízo do outro. Desarmônicas ou negativas, caracterizadas pelo prejuízo de um de seus participantes em benefício do outro. Intraespecíficas ou homotípicas, quando as interações harmônicas ou desarmônicas ocorrem entre os organismos de uma mesma espécie. Interespecíficas ou heterotípicas, quando as interações harmônicas ou desarmônicas ocorrem entre organismos de espécies diferentes. Pessoal, então vamos começar a ver as interações harmônicas intraespecíficas. Nós temos as colônias, que são associações harmônicas entre indivíduos de uma mesma espécie, anatomicamente ligados, que em geral perderam a capacidade de viver isoladamente. Nós temos 2 tipos de colônias: as colônias isomorfas, que apresentam indivíduos com morfologia e funções semelhantes, como no caso dos corais,
os quinidários. E temos também as colônias heteromorfas, que apresentam indivíduos com morfologia e funções bem distintas, como por exemplo a caravela portuguesa, Physalia physalis. Outro tipo de interação harmônica intraespecífica seriam as sociedades. São associações entre indivíduos da mesma espécie, organizados de modo cooperativo e não ligados anatomicamente. O grupo apresenta um comportamento social e se mantém unidos graças aos estímulos que entre eles ocorrem. Então nós temos aí o exemplo das formigas, dos cupins, das abelhas, entre outros. Pessoal, então vamos agora ver as interações harmônicas interespecíficas, ou seja, são entre espécies diferentes. O que a gente acabou de ver era intraespecífica, ou seja, eram seres da mesma espécie, beleza? Então vamos agora para a nossa primeira interação harmônica interespecífica, mutualismo. Associação entre indivíduos de espécies diferentes, na qual ambos se beneficiam. Este tipo de interação é tão íntima que a sobrevivência dos seres que a formam torna-se difícil, ou mesmo impossível quando estão separados. Isso gera o caráter de obrigatoriedade dessa interação. Exemplo, líquens, que são algas mais fungos, micorrizas, que são raízes de orquídeas mais fungos, bacteriorrhiza, que são raízes de leguminosas mais bactéria do gênero Rhizobium. Protocooperação é a associação entre indivíduos de espécies diferentes em que ambos se beneficiam, mas cuja coexistência não é obrigatória. Exemplos: crustáceo pagor, o eremita e a anêmonas, pássaro anu e certos mamíferos, gado, búfalo, rinoceronte, etc., pássaro palito e crocodilos. No caso do pássaro anu e certos mamíferos, o pássaro anu tira carrapatos e alguns parasitas da pele dos mamíferos. Então, aí o pássaro anu ganha alimento e o mamífero fica livre desses parasitas que iriam prejudicar a pele deles. Pessoal, no caso do pássaro palito e do crocodilo, o crocodilo abre a sua boca, o pássaro palito entra dentro dela e começa a se alimentar de restos alimentares que ficam entre os dentes do crocodilo. Então o pássaro palito ganha alimento, né? E às vezes retira alguns parasitas dos dentes dos crocodilos. Então há um benefício mútuo aí entre os seres. Pessoal, então nosso último exemplo é do crustáceo paguro, né? Estava escrito pagor, mas é paguro, o eremita e a anêmona. Então o crustáceo paguro tem uma concha de caranguejo vazia e nessa concha fica a anêmona. Então, o que a anêmona ganha nessa relação? A anêmona ganha deslocamento, já que ele fica na concha do crustáceo e o crustáceo consegue se locomover, o que a anêmona não conseguiria fazer sozinha. E ela se locomovendo, ela consegue pegar mais alimento. E o que o crustáceo ganha? O crustáceo ganha proteção. A anêmona solta substâncias urticantes que vai proteger o crustáceo de predadores. Pessoal, continuando as relações harmônicas interespecíficas, vamos ver o comensalismo. A associação entre indivíduos de espécies diferentes, na qual um deles aproveita os restos alimentares do outro sem prejudicá-lo. O animal que se aproveita dos restos é chamado de comensal. Exemplo, a rêmora e o tubarão, em que o tubarão pega sua presa e a rêmora, ficando embaixo do tubarão,
ela consegue pegar os restos da presa do tubarão, beleza? Então nessa relação apenas a rêmora é beneficiada e o tubarão não. Inquilinismo, associação entre indivíduos de espécies diferentes em que um deles procura abrigo ou suporte no corpo do outro, sem prejudicá-lo. Exemplos: orquídeas e bromélias com troncos de árvores, epifitismo, e o peixe-agulha com a holotúria. Pessoal, então no caso aqui das orquídeas e bromélias com os troncos de árvores, nós temos que as orquídeas e bromélias conseguem um abrigo nos troncos de árvores, e com isso as orquídeas e bromélias conseguem mais luz para um melhor desenvolvimento. Pessoal, outro exemplo é do peixe-agulha com a holotúria. Holotúria é o pepino do mar. Então, o peixe-agulha, quando ele está sendo perseguido por um predador, ele entra dentro da holotúria ou pepino do mar para conseguir abrigo. Pessoal, agora vamos ver uma relação desarmônica intraespecífica, ou seja, entre seres da mesma espécie. Canibalismo, interação desarmônica na qual um indivíduo mata e devora o outro da mesma espécie. Exemplo: certas aranhas fêmeas que logo após o ato sexual matam e devoram os machos. Pessoal, vamos ver agora as interações desarmônicas interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. Predatismo, interação desarmônica na qual um indivíduo predador de espécie diferente mata sua presa. A morte da presa pode ocorrer antes ou durante a sua ingestão. Tanto os predadores quanto as presas mostram uma série de adaptações que permitem executar mais eficazmente as suas atividades. Assim, os dentes afiados dos tubarões, os caninos desenvolvidos dos animais carnívoros, as garras da águia, o veneno das cobras, as teias de aranha, etc., são algumas adaptações apresentadas por predadores. Por outro lado, as presas favorecidas pela seleção natural também evidenciam um grande número de adaptações que as auxiliam a evitar seus predadores. Entre essas adaptações estão a produção de substâncias de mau cheiro ou mau gosto, a camuflagem, os espinhos dos ouriços, a velocidade de cavalos, veados e zebras, entre outras adaptações. Uma outra coisa importante, pessoal, é que geralmente o predador é maior e possui uma prole menor, enquanto que a presa geralmente é menor, mas apresenta uma prole maior. Ou seja, o predador é maior em menor número, já a presa é menor, mas em maior número. Interações desarmônicas interespecíficas. Então, continuando, agora vamos ver o parasitismo. É a interação entre indivíduos de espécies diferentes, na qual um vive à custa do outro, prejudicando-o. O indivíduo que prejudica é chamado de parasita ou bionte, o prejudicado recebe o nome de hospedeiro ou biosado. Os parasitas podem ou não determinar a morte do hospedeiro. No entanto, os parasitas são responsáveis por muitos tipos de doenças ou parasitoses ainda hoje incuráveis. O parasitismo ocorre tanto no reino animal quanto no reino vegetal. Pessoal, então vamos continuar. Interação desarmônica interespecífica. Nós temos o amensalismo, interação desarmônica em que uma espécie inibe o crescimento da outra, denominada amensal. Um exemplo seria a produção de antibióticos por certos fungos que assim impedem o desenvolvimento de determinadas bactérias. O fungo Penicillium notatum, produtor da toxina batizada de penicilina, seria um exemplo. Herbivorismo, interação entre animais herbívoros que se alimentam de partes da planta. Exemplos: o gado e o capim. Se tomarmos como ponto de vista o ecossistema como um todo,
Essa interação é o mais importante tipo de associação entre seres vivos, pois é através dele que a energia captada da luz solar pelos produtores se difunde para os demais níveis tróficos dos ecossistemas. Pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios para a gente ir treinando o que a gente acabou de estudar. Exercício 1. Analise as alternativas a seguir. A alternativa que indica corretamente a sequência lógica dos níveis de organização dos seres vivos é a alternativa B. Então, átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos, beleza? Então, a alternativa correta, B de bola. Exercício 2. Indique a alternativa que mostra a hierarquia correta do mais simples para o mais complexo no nível ecológico. Então, seria o indivíduo, depois nós temos indivíduo ou espécie, né? Depois nós temos a população, que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Depois nós temos a comunidade, que são várias populações diferentes que interagem entre si. Depois nós temos o ecossistema, que é a comunidade mais os fatores abióticos. E depois nós temos a biosfera, que é o conjunto de ecossistemas. Exercício 3. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e indique a sequência correta. Então nós temos na segunda coluna comunidade associada às condições físicas e químicas de uma região geográfica. Então aqui a gente tem o conceito de ecossistema. Vamos ver o próximo. Populações existentes numa determinada área. Conceito de comunidade. Grupos de indivíduos de uma determinada espécie ocupando determinada área. Conceito de população. Ambiente habitável pelos seres vivos. Biosfera. Beleza? Então a alternativa que mostra a sequência correta é a alternativa D. Beleza? Então a alternativa D é a alternativa da questão. Exercício 4. Vários conceitos básicos são importantes no estudo da ecologia. Relacione as colunas. A sequência correta é, então vamos ver aqui, associação em que uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício a outro. Então seria aqui o comensalismo. Então aqui seria 3, parte viva de um ecossistema. Biocenose, então seria 5, constituído pela comunidade e pelo ambiente físico. Ecossistema, então aqui seria 1, associação entre indivíduos de duas espécies diversas que beneficia a ambos. Mutualismo, local onde existem populações de uma certa espécie, habitat, beleza? Então a melhor alternativa é a alternativa E. 5. Um agricultor tinha uma plantação de 20 hectares de algodão. Uma seca muito grande ocasionou a morte de uma boa parte da população de algodoeiros. Logo em seguida, a plantação passou por um ataque dizimador de bicudos. Referida à população de algodoeiros, sofreu os efeitos sucessivos de... Primeiro foi o fator abiótico, né, que seria a seca, e depois seria um fator biótico, que seria os ataques dos bicudos, beleza? Então a alternativa D é a alternativa da questão. 6. Na figura a seguir está ilustrado um importante conceito ecológico que engloba desde a maneira pela qual uma espécie se alimenta até suas condições de reprodução, hábitos, inimigos naturais, etc. Esse conceito é conhecido como nicho ecológico, beleza? Que seria como o ser vivo vive e como ele interage com outros seres, beleza? Então aqui melhor alternativa, alternativa D. Nós temos outros animais da mesma espécie, condições de reprodução, temperatura e umidade,
alimento e água, parasitas, predadores. 7. Sabemos que em uma cadeia alimentar todos os seres autótrofos são denominados de. Já os organismos heterótrofos podem ser 2 ou 3. De acordo com os seus conhecimentos, marque a alternativa que apresenta os termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. Então, 1 nós sabemos que é produtor, né? Já que são seres autótrofos. Já os organismos heterótrofos podem ser ou os consumidores ou os decompositores. Então, a alternativa correta é a alternativa D. 8. Assinale a alternativa que contém as palavras que completam a seguinte frase. Em uma cadeia alimentar, os se alimentam dos, pois eles são seres capazes de produzir o próprio alimento e sempre ocupam o nível trófico de qualquer cadeia alimentar. Então, nós temos que em uma cadeia alimentar os consumidores primários se alimentam dos produtores, pois eles serão sempre os seres autótrofos, capazes de produzirem o próprio alimento e sempre ocupam o primeiro nível trófico de qualquer cadeia alimentar. Então, a alternativa correta é a alternativa A. 9. Considere a cadeia alimentar abaixo. Assinale a alternativa correta em relação à cadeia alimentar. Então, nós temos aqui que o capim é o primeiro nível trófico, né, que é o produtor. O gafanhoto, segundo nível trófico, consumidor primário. O sapo, terceiro nível trófico, consumidor secundário. E a cobra, quarto nível trófico, consumidor terciário. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte: o gafanhoto é carnívoro? Errado. Gafanhoto só come vegetais, então ele é herbívoro. A cobra é consumidor terciário? Verdadeiro. C. O sapo é consumidor primário? Errado. O sapo é consumidor secundário. O capim é heterótrofo? Errado. O capim é autótrofo, já que o capim consegue produzir o seu próprio alimento. E seres heterótrofos são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, melhor alternativa, alternativa B de bola. Exercício 10. Considere a seguinte cadeia alimentar: algas, microcrustáceos, moluscos, peixes e ursos. Caso a água seja contaminada por DDT, dicloro, difenil, tricloroetano, os organismos que após algum tempo apresentarão maiores concentrações dessa substância serão os ursos, beleza? Já que o DDT ele vai se acumulando ao longo da cadeia. Então, o microcrustáceo vai ter mais DDT que as algas, os moluscos vão ter mais DDT que os microcrustáceos, os peixes terão mais DDT que os moluscos e os ursos terão mais DDT que os peixes, beleza? Lembrando que o DDT era um pesticida usado para eliminar os vetores tanto da malária quanto da dengue. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa I. 11. Entre as alternativas a seguir, marque aquela em que é feita uma afirmação incorreta a respeito das teias alimentares. A. As teias alimentares são representações das relações alimentares existentes no meio. Verdadeiro. B. As teias alimentares podem ser consideradas um conjunto de cadeias alimentares. Verdadeiro. C. Em uma teia alimentar, um mesmo organismo pode ocupar níveis tróficos diferentes. Verdadeiro. Em uma cadeia alimentar, o fluxo de energia ocorre em apenas uma direção. Errado, né? Já que em uma teia alimentar, o fluxo de energia move-se em diferentes direções, ao contrário da cadeia alimentar, que apresenta fluxo em apenas uma direção. Pessoal, exercício 12. A teia alimentar mostrada ao lado apresenta as relações entre os diversos tipos de organismos. Sobre isso, é incorreto afirmar: A. Existe apenas um representante dos organismos produtores. Verdadeiro. Capim é o único produtor.
B. Apenas dois organismos representados na teia podem ser considerados como consumidor secundário e terciário ao mesmo tempo. Verdadeiro. Então vamos lá. Capim, produtor. Gafanhoto e vaca, consumidor primário. Cobra, galinha e homem, consumidor secundário. E gavião também, né? Então, gavião, cobra, galinha e homem, consumidor secundário. Gavião pode ser consumidor terciário, né? Pode ser consumidor terciário. E o homem também pode ser consumidor terciário. Já que se o gavião comer o gafanhoto, ele vai ser consumidor secundário. E se ele comer a cobra ou a galinha, vai ser consumidor terciário. E o homem, se comer a vaca, vai ser consumidor secundário. E se comer a galinha, vai ser consumidor terciário. Então, a B está correta. Os dois organismos representados que podem ser considerados como consumidor secundário e terciário ao mesmo tempo são o homem e o gavião. C. Fungos e bactérias representam os decompositores. Verdadeiro. D. Na teia, os consumidores primários estão representados por dois organismos. Verdadeiro. Que seriam a vaca e o gafanhoto. E. Existem apenas um consumidor estritamente secundário. Errado, já que existem dois. A cobra e a galinha. Então, a alternativa que responde à questão é a alternativa E. 13. Abaixo estão representados 3 exemplos de cadeias alimentares na coluna da esquerda e na coluna da direita. Então, aqui é a coluna da esquerda e aqui a coluna da direita. 3 pirâmides que expressam o número relativo de indivíduos em cada nível. Em uma situação de equilíbrio ecológico, relacione as cadeias alimentares da coluna da esquerda com as pirâmides da direita. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. Então vamos lá. Então aqui seria o milho, né? Já que o milho vai ter em maior quantidade que os roedores, que vai ter maior quantidade que as cobras. Então, aqui é 3. Aqui é 1, né? Árvore, preguiças e pulgas. E aqui é 2. Árvore, cotias e jaguatiricas. Então, a melhor alternativa seria a alternativa C. Exercício 14. As pirâmides ecológicas são representações gráficas da estrutura trófica de um ecossistema. A respeito dessas pirâmides, marque a alternativa incorreta. A. Uma pirâmide é chamada de pirâmide de números quando informa quantos indivíduos existem em cada nível trófico. Então, A verdadeira. B. A pirâmide de biomassa pode ser invertida. Verdadeira também. Uma pirâmide de energia nunca poderá ser invertida. Verdadeiro também. Então, aqui no caso da pirâmide de energia, sempre os produtores, o primeiro nível trófico terá mais energia que os consumidores primários, que é o segundo nível trófico, que terá mais energia que o consumidor secundário, que é o terceiro nível trófico, beleza? Já no caso da pirâmide de número e de biomassa, isso pode inverter. Beleza? A pirâmide de número a gente já viu casos invertidos no exercício anterior, em que o primeiro nível trófico, que é o produtor, pode ser em menor número que o segundo nível trófico, que é o consumidor primário, né? No caso de uma árvore e de lagartas, por exemplo. Na pirâmide de biomassa também pode ser invertida. No caso, nós temos o exemplo mais típico que seria do fitoplâncton e do zooplâncton. O fitoplâncton, pelo fato do ciclo de vida dele ser muito curto, ele já é consumido pelo zooplâncton e
vai surgindo mais fitoplâncton, beleza? E esses novos fitoplânctons que vão sendo surgindo ou são consumidos pelo zooplâncton ou acabam morrendo, beleza? Então aí no caso da pirâmide de biomassa ela pode ser invertida. Já a pirâmide de energia isso nunca vai acontecer. D. A base de uma pirâmide nem sempre é representada pelo produtor. Então a D está errada. A base de uma pirâmide sempre é representada pelo produtor. E uma pirâmide de biomassa representa a quantidade de matéria orgânica encontrada em cada nível trófico, verdadeiro. 15. Associe os tipos de relação ecológica da coluna da direita com as situações representadas na coluna da esquerda, beleza? Pessoal, então aqui seria a coluna da direita, né? E aqui seria a coluna da esquerda, né? Mas por questões de espaço no slide, a gente colocou em vertical, não em horizontal lado a lado. Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. Então, inquilinismo. Então, no caso seria aqui a 2. Uma epífita, por exemplo, uma orquídea que cresce sobre uma grande árvore. Beleza? Inquilinismo. Comensalismo. Seria 3. Uma rêmora ou peixe piloto que vive em associação com um tubarão, sendo transportada por ele e aproveitando-se dos restos da alimentação do carnívoro, beleza? Então, aqui no comensalismo, a rêmora é beneficiada, enquanto que o tubarão não. No caso do inquilinismo, a epífita consegue mais luz sem prejudicar a grande árvore. Protocooperação. Um pássaro que se alimenta de carrapatos que vivem sobre grandes mamíferos como bois ou búfalos. Então aqui os dois são beneficiados, tanto o pássaro quanto os bois e os búfalos. O pássaro consegue alimento, enquanto os bois ou búfalos se livram dos carrapatos que poderiam prejudicá-los. E por último, mutualismo, que seria 4. Bactérias e protozoários que vivem no interior de intestinos de cupins, onde digerem a celulose, beleza? Então, melhor alternativa, a alternativa C, que responde à questão. 16. Em uma comunidade biológica, os organismos interagem entre si nas chamadas relações ecológicas. Com respeito a estas interações, associe as colunas A e B. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo. Então aqui a melhor alternativa é a D. Então vamos lá. Abelhas e vespas são exemplos de sociedades, já que no caso das abelhas são seres da mesma espécie que vivem em cooperação e não estão ligados anatomicamente. As vespas é a mesma coisa. São seres da mesma espécie que vivem em cooperação e não estão ligados anatomicamente. No caso dos líquens, seria o mutualismo, já que são seres de espécies diferentes em que a união beneficia ambas as espécies, beleza? Ambos os seres. Então, no caso aqui dos líquens, seriam as algas mais fungos. Bromélias, um caso de inquilinismo, onde as bromélias e as orquídeas ficam nos troncos das árvores, onde conseguem receber mais luz. Corais, exemplo de colônias, que são seres da mesma espécie unidos anatomicamente. Anêmonas do mar e caranguejo eremita seria um exemplo de protocooperação, em que o caranguejo ajuda a anêmona do mar a se deslocar. Em contrapartida, as anêmonas ajudam o caranguejo eremita dando proteção, beleza? Então nós temos o caranguejo. Geralmente o caranguejo carrega uma concha de um molusco e em cima da concha do molusco fica a anêmona do mar. Então a anêmona que não consegue se deslocar ganha esse deslocamento
já que ele fica em cima da concha do caranguejo. Em contrapartida, o caranguejo ganha proteção, já que a anêmona solta substâncias urticantes que ajudam o caranguejo contra predadores. Então, melhor alternativa D de dado. Exercício 17. Os itens abaixo contêm exemplos de diversas relações ecológicas entre os seres vivos. As relações ecológicas que estão descritas nos itens acima são classificadas respectivamente como 1. Associação entre certos fungos e algas clorifícias ou cianobactérias costuma ser tão íntima que ambos formam um novo tipo de organismo, o líquido. Então seria um caso aqui de mutualismo. 2. Várias espécies de abelhas formam agrupamentos altamente organizados nas quais, de modo instintivo, cada indivíduo coloca a sobrevivência da colmeia acima de sua própria. Então é sociedade. 3. Entre alguns insetos da mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelos sadios. Então, exemplo de canibalismo. 4. A caravela é um quinidário que vive flutuando no mar e é formada por um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem fisicamente juntos, dividindo o trabalho. Exemplo de colônia. Então, a melhor alternativa B de bola, que responde a questão. Pessoal, então a aula foi um pouquinho longa, né, mas acabamos ela, né? Então, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês, espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.